Alô pessoal, boa noite. Meu nome é Thales Baggio Portugal. Eu sou consultor técnico da Concipa. Atualmente eu estou no último mês de doutorado, vamos dizer assim, estou para defender a minha tese de doutorado. Já faz aí 6 anos que eu estou trabalhando no NITA, que é o Núcleo de Inovações Tecnológicas em Agropecuária, juntamente com o professor Aníbal de Moraes, professor Marcelo Molento, professora Alda Monteiro. E eu trabalho com integração lavoura-pecuária. E nesse meio de integração lavoura-pecuária, eu acabei conhecendo o Sicopa, que é o Sistema Integrado de Controle Parasitário. É algo que veio, a primeiro momento, muito estranho para mim, soou estranho, mas que aos poucos foi me convencendo, e hoje já faz 4 anos que eu utilizo essa técnica, e a gente tem visto aí no Brasil uma crescente muito grande de produtores utilizando essa técnica e sendo eficaz, essa técnica sendo eficaz naqueles produtores que têm feito ela com êxito. Então, para começar a falar um pouco de Sicopa, de controle parasitário para vocês, eu preparei um roteiro, algo de meia hora talvez, e nesse roteiro, onde que está inserido o controle parasitário dentro da pecuária? Então a pecuária ela está em 3 pilares principais, que seria manejo, nutrição, que já foi bem abordada aí desde o Rotatino, depois o Cláudio acabou falando numa live também, e por último sanidade. Animal sem uma boa sanidade não consegue produzir bem. Então, em cima disso, qual que é o cenário, claro, não só hoje, mas qual é o cenário brasileiro em relação a parasitas, principalmente parasitas aí de bovinos e ovinos? O Brasil, por ser um país continental e, claro, tropical, ele é muito, como é que eu posso dizer, ele permite muito o desenvolvimento dos ectos e dos endoparasitas, principalmente aí mosca do chifre, lá por centro-oeste e norte. Aqui por sul a gente vê muito problema com carrapato. Claro, a mosca também é importante, mas o Brasil tem essa problemática muito grande. E, claro, um país muito quente, né? E para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, os endo e os ectoparasitas representam, isso é uma estimativa do GRISE de 2014, um prejuízo de 17 bilhões de dólares para a cadeia da pecuária. Ou seja, é um prejuízo muito significativo. São produtores que hoje a gente vê que estão na cadeia da pecuária trabalhando com centavos, e a gente falar de um prejuízo de 17 bilhões de dólares é uma coisa que pode ou não tirar a pessoa do ramo. Eu fiz uma conta mais ou menos para atualizar aí para 2020, e eu imagino que seja algo em torno de 17 a 20 bilhões de prejuízo. Claro, esse prejuízo não é só em gasto medicamentoso, com medicamentos, são perdas de produção, animal produzindo menos leite, menos carne, abortando, mortes principalmente, né, que é um grande prejuízo aí para a cadeia. E qual é a lógica que o pessoal vem trabalhando até hoje? Bom, se o problema com endo e ectoparasitas está aumentando, qual que é a lógica? Vou aumentar o uso de medicamento. E até há pouco tempo atrás me parecia muito óbvio isso, aumentar o uso de medicamento. Se a gente for pegar, podem pesquisar agora na internet, entre no Google ou depois da live, eu entrei no BeefPoint e tem uma notícia de 2009. Olha só, resistência do carrapato bovino a carrapaticida no estado de São Paulo aumenta. E nessa notícia de 2009 está escrito assim, ó, eu destaquei essa frase: o uso de carrapaticidas é o principal meio de controle da praga há pelo menos 60 anos. Ou seja, uma notícia de 2009 quer dizer que há mais de 70 anos a gente tem usado carrapaticida para tentar combater carrapato. E eu pergunto para vocês, se quiserem, vamos interagir aqui no chat. Eu pergunto para vocês, como é que está o problema do carrapato hoje no Brasil? Esse problema tem aumentado ou tem diminuído? A resistência tem aumentado ou tem diminuído? Será que o caminho é por aí mesmo? Aumentar o problema e aumentar a utilização de medicamento? Olha uma notícia do portal DBO, 1º de setembro de 2017. Resistência de carrapato causa preocupação no Rio Grande do Sul. Queria saber da galera do Rio Grande do Sul como que está o problema com carrapato aí no estado. Está fácil controlar ou está difícil? E a gente vai continuar nisso até que dia? A gente vai ter que começar a pensar de uma maneira diferente. Então, nessa lógica de aumentar o problema, aumentar a utilização de medicamento,
só vai gerar resistência. Isso me parece óbvio. E eu pergunto para vocês, se a tendência é piorar, a gente vai ficar nisso até que dia? Até quando que a gente vai continuar levando isso do jeito que tem sido levado, utilizando milhões e milhões de toneladas de químico, contaminando animal, contaminando o ambiente, tendo uma série de problemas. Então é hora de mudar. E para contar a história, o que é o Cicopa para vocês, eu sempre gosto de contar a minha história de como eu entrei nesse meio. Então eu sou mestrando do NITA, comecei meu doutorado no mestrado em 2014 e o doutorado em 2016. E o professor Aníbal de Moraes, que ele é o coordenador do grupo de pesquisa, ele acabou me dando, naquela oportunidade, a liderança do componente pecuário, como responsável dos animais. E ele me apresentou o professor Marcelo Molento. Naquela época, o professor Marcelo Molento veio com essa ideia do Cicopa. Eu trabalho com pecuária de corte praticamente desde que nasci, com a minha família. Então, sempre vim naquele pensamento de uma pecuária, eu chamava até então de uma pecuária tradicional. Aquela de a gente ver um carrapato, ver uma mosca, simplesmente aplica carrapaticida, aplica o mosquicida em todo o rebanho. E é o que todo mundo está fazendo por aí. E o professor Marcelo Molento veio com essa ideia do Cicopa me apresentar, o Sistema Integrado de Controle Parasitário, e ele falou que de uma hora para outra eu teria que parar de medicar os animais. E depois que ele apresentou o projeto, o professor Aníbal de Moraes veio falar comigo, falou, e aí, Thales, vamos fazer? Eu falei, professor, nem a pau, não vamos fazer, porque eu não vou ser responsável se morrer algum animal. Então, reparem que o que eu estou apresentando para vocês é algo que eu, há 4, 5 anos atrás, eu tinha um pé atrás. Eu não queria fazer isso. E hoje estou aí dando palestra para vocês defendendo a técnica. Como que a gente começou? O professor Aníbal falou assim, não, vamos dar uma chance, abre tua cabeça para isso aí. É uma tecnologia nova, desenvolvida aqui no Paraná. E a gente começou aos poucos. Ele até tinha dado a ideia de começar só com alguns animais, mas no fim a técnica deu tão certo que a gente fez em rebanho total logo no começo. Então, o que é o Cicopa? O Cicopa ele é um conjunto de 26 estratégias, 26 ferramentas para tentar, com o objetivo de reduzir resistência dos parasitas aos medicamentos. Então, além disso, com o objetivo de reduzir contaminação ambiental, reduzir contaminação animal, seja na carne ou no leite, enfim. E o que são essas 26 ferramentas? Elas vão desde o mais básico, daquele manejo mais simples, que seria sempre estar pesando os animais, conferir se os animais estão ganhando ou perdendo peso, fazer principalmente para quem trabalha com ovinos, a FAMACHA, intercalar bases químicas, fazer jejum antes de tratamento, enfim, é um conjunto de ferramentas que a gente aplica. E dentre essas 26 ferramentas, claro, nosso tempo é muito curto, eu vou apresentar algumas, as principais, as que mais têm efeito em cima de resistência de parasitas. E a primeira pergunta que eu faço, principalmente para os produtores que estão assistindo, é quem conhece realmente a sua propriedade? Eu fiz essa pergunta em Palmeira, num encontro que a gente teve de pecuaristas, tinha em torno de 60 a 70 pecuaristas. E todo mundo respondeu assim, eu conheço minha propriedade, é lógico, minha propriedade fica em Palmeira, tem tantos alqueires, etc. Eu falei, não é disso que eu estou falando. Quem conhece realmente quais são os parasitas, quais são os inimigos que estão agindo na sua produção? E ninguém entendeu. Apenas um produtor levantou a mão e falou, eu conheço, eu já fiz um teste. E daí eu pergunto para vocês, quem já fez um teste de biocarrapacidograma para entender aquela população de carrapato, quais são os medicamentos que ainda estão agindo, que ainda estão funcionando? E quase ninguém faz. Um teste barato. Eu estava no Rio Grande do Sul agora, final do ano, terminando a minha tese de doutorado. E eu descobri que em Eldorado do Sul esse teste é de graça. Eles oferecem isso para os produtores que tiverem esse problema. E nada mais é do que um teste para saber se os medicamentos estão ou não sendo eficientes em relação àquela população de carrapato. É muito simples e quase ninguém aplica. E esse é uma das ferramentas que o Cicopa oferece dentro desse conjunto. Além disso, do lado do NITA, do nosso núcleo aqui em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, existe o CPRA, que é o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia. E lá no CPRA eles têm feito um trabalho com os carrapatos para entender aquela população de carrapato em relação aos medicamentos. Só que o CPRA, claro, ali é uma região
a represa do Iraí, na represa do Iraí, na APA do Iraí, então não pode usar nenhum tipo de químico. E o CPRA, eles fazem uma pecuária agroecológica, o termo, imagino que seja isso certo. E na população, coletaram a população de carrapato do CPRA e foram fazer um teste, esse biocarrapatistograma, para ver a eficiência dos medicamentos. E para surpresa ou não, nessa população de carrapato que nunca entrou em contato com o medicamento, de todas as bases químicas que foram testadas, 50% das bases têm 100% de eficácia. 90% das bases têm mais de 80% de eficácia. Ou seja, uma população de carrapato que nunca entrou em contato com o medicamento, ainda sendo muito vulnerável aos medicamentos. Já no NITA, onde a gente trabalha, aí vamos entrar no 7º ano de trabalho, como são animais que estão vindo sempre de propriedades de fora, propriedades que têm feito aquele manejo convencional, o que a gente reparou? De todas as bases químicas que a gente fez o teste, nenhuma, eu vou repetir, nenhuma base foi 100% eficaz para controle de carrapato. Uma base só passou de 90%. Por quê? Uso desenfreado de químico, dando oportunidade para o carrapato criar resistência. O carrapato criou resistência, como é que vai fazer isso para tirar essa resistência dele? É um problema bem sério. Então, esses dois exemplos me levam a pensar que se a gente reduzir o uso de químicos e dar oportunidade para aquele parasita não entrar em contato com o medicamento, a resistência aí a médio ou longo prazo ela é perdida. Então, uma outra ferramenta que o Cicopa tem para oferecer é realmente diminuir o número de tratamentos. Pensem comigo, se a gente tem uma população 100% suscetível a tal medicamento e a gente aplica essa base, depois de 30, 40 dias ou 60 dias, a gente vai lá e reaplica essa base. E por acaso, um carrapato acaba sobrevivendo. O que vocês acham que vai acontecer? Com o tempo, esse carrapato, a geração desse carrapato vai se tornar um problema. Então, reduzir o número de tratamentos pode ser uma solução. Eu sempre gosto de dar um exemplo com o milho BT, o milho transgênico que foi criado há algum tempo atrás. Se vocês forem pesquisar, entrem na boaspraticasagronômica.com.br. Lá eles dão um tutorial, vamos dizer assim, de como fazer o milho BT bem feito. E o milho BT, naquela época, eles faziam uma recomendação aqui que você, a cada 800 metros, você tinha que fazer uma refúgia, ou seja, plantar um milho convencional para que aquelas lagartas do convencional cruzassem com as lagartas do transgênico e evitasse a resistência. Muito bem, se vocês forem pesquisar, no Globo Rural saiu uma notícia em 2014, milho transgênico não resiste ao ataque de lagartas no Mato Grosso. E eu pergunto para vocês acham que o processo de resistência da lagarta do milho é diferente do carrapato do bovino? É a mesma coisa. Então, se a gente continuar fazendo uma pecuária sem a refúgia ou refúgio, não tem como controlar, não tem como evitar a resistência aos medicamentos. Então, o principal carro-chefe do Cicopa é o tratamento seletivo, é tratar o rebanho seletivamente. Como que isso funciona? Até a gente mandou uma pergunta ali no Instagram sobre a tolerância dos animais aos parasitas. Isso é uma verdade. Os animais, eles apresentam naturalmente uma resistência mínima, vamos dizer assim, ao ataque dos parasitas. Como isso? Se o sistema imunológico do animal está bem, está ok, o animal consegue... ele por si só consegue fazer esse controle sem a gente intervir quimicamente. Então, lá no NITA, a gente trabalha com algumas faixas limitantes. Por exemplo, carrapatos, são 20 carrapatos por animal. À medida que o corpo do animal passa 20 carrapatos, a gente faz o tratamento somente nesse animal. É um tratamento seletivo. Os animais que não têm mais que 20 carrapatos, 50 moscas ou 20 bernes, a gente não medica. E o que a gente observa? Como a gente sempre está fazendo um acompanhamento semanal desses animais, a gente anota o número, tem um controle bem feito, a gente repara que tem animais que atingem aí 10, 15 carrapatos e de repente em 1, 2 semanas ele baixa para 0, baixa para 5. Então a gente não medica esse animal. E o que acontece? Olha o benefício que isso me traz. Esses carrapatos, esses 5, 10 carrapatos que não entraram em contato com o medicamento, eles vão ciclar naquele solo. E ao longo do tempo, é difícil a gente prever quanto tempo isso vai acontecer, mas acredito que a médio e longo prazo, questão de 4, 5 anos, as coisas começam a acontecer, essa população de carrapato começa a perder a resistência.
Então, como que a gente faz essa identificação? Se a pessoa tem um controle bem preciso, é claro, é óbvio que é um pouco mais fácil, mas rebanhos grandes é difícil de fazer um controle individual dos animais. Só que não é difícil você identificar animais nos lotes que não têm o problema. Por exemplo, deu um surto de carrapato nos animais ali. Os animais estão altamente infestados, por exemplo. E a gente repara que 10 a 15% do rebanho não tem carrapato. Num sistema tradicional, num sistema normal, a gente vai dar banho, a gente vai passar por em todos os animais. Qual que é a lógica do Cicopa? Segurar esses 10, 15% dos animais que não precisam ser medicados para garantir a refúgia. É a mesma lógica do milho que eu falei para vocês. Então, garantindo a refúgia, a gente consegue ao menos evitar ou prolongar esse processo de resistência, garantindo mais tempo as moléculas sendo eficazes. Mas além do controle seletivo, como que a gente pode garantir outro jeito de refúgia? Se eu não consigo contar carrapato, eu não consigo contar mosca, a gente pode trabalhar com animais mais ou menos suscetíveis, animais mais tolerantes. Então, selecionar hospedeiros resistentes, que a gente chama hospedeiros resistentes, é os animais que eles toleram aquela condição, toleram carrapato, toleram mosca e não perdem produção. Então, identificar quais são esses animais e começar a selecionar essa genética. Eu sempre converso com as pessoas que fazem melhoramento genético, já conversei com gente de Rondônia, aqui de Tibagi, e para começar a pensar naqueles touros, naquelas matrizes que não estão tendo ataque. Por exemplo, Angus, aqui no Paraná tem um produtor fazendo melhoramento genético em cima de carrapato no Angus. Então, aqueles touros que têm uma tolerância maior ao carrapato, começar a usar essa genética. Se você pega um rebanho, aí, vamos dizer, de 100 cabeças, você consegue identificar 10% dos animais que são altamente tolerantes ao carrapato. Mas você também identifica 10% dos animais que são altamente suscetíveis ao carrapato. Por que manter esses 10% suscetíveis no teu rebanho? Esse rebanho, principalmente se for de cria, tem que eliminar esses animais da área. Não tem que deixar. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. A Carla Adolenga fez um trabalho de doutorado dela no CPRA com uma vacada Jersey. E durante todo o trabalho dela, ela foi contando carrapato, contava precisamente quantos carrapatos tinha no corpo do animal durante o ano inteiro. Para vocês terem ideia, 60% do rebanho durante o ano inteiro não passou de 20 carrapatos. Ou seja, se eu fosse trabalhar num sistema convencional, eu faria medicação em todos os animais. Nesse sistema do CPRA, apenas 40% dos animais precisariam ser medicados. No NITA, a gente chegou ao ponto de medicar apenas 15% do rebanho. 15%. Aí eu pergunto para vocês, isso traz ou não uma economia financeira, uma economia ambiental? Porque a gente está usando menos resíduo, jogando menos resíduo no meio ambiente. E com certeza isso traz. Então, como que a gente fazia isso aí? Claro, a gente criou um caderno de campo, era em torno de 100 animais, com certeza é um pouco mais fácil de fazer, e a gente, uma vez por semana, vai lá, conta quantos berne, quantas moscas, quantos carrapatos esses animais têm. E à medida que o animal chega nesse limitante, a gente faz essa aplicação. Continuando, é fácil ou não é contar parasita nos animais? Por exemplo, mosca. Mosca é muito fácil. Tem gente que consegue contar mosca com binóculo, por exemplo. A gente percebe o animal irritado, chacoalhando a orelha, rabo. O animal fica incomodado com aquela quantidade de mosca. Então é muito fácil contar mosca. Berne, a gente vê os animais encaroçados no corpo. Então, ectoparasita é muito fácil de fazer esse controle. O endoparasita é um pouco mais complicado, porque exige que a gente sempre esteja fazendo pelo menos uma coleta de fezes para fazer o APG e etc. Mas quais são as vantagens, então, de fazer um controle e um tratamento seletivo? Existem inúmeras vantagens, algumas eu já falei, mas você melhora o manejo dos seus animais, porque, pense, se você precisa aplicar menos produto, você precisa de menos manejo da mangueira. Você precisa levar menos esses animais para a mangueira. Então, consequentemente, diminui o estresse. Uma ferramenta que a gente gosta de usar muito, que é bem aliada ao produtor, é o Puron. Porque o Puron você consegue fazer cicopa dando rodeio no gado no pasto. Você não precisa levar o animal para a mangueira. Simplesmente você pode, se os animais forem mansos, você consegue passar perto dele e aplicar. Então reduz risco de intoxicação, reduz o uso de medicamento, reduz custo de produção, que é muito importante.
evita resistência, permite seleção de rebanho, enfim, tem uma série de vantagens. Outra vantagem, outra ferramenta, e essa eu gosto muito de falar, porque está muito da nossa área da Concipa, a gente trabalha muito com isso, é a integração lavoura-pecuária. O que acontece? Se a gente for pensar numa população de carrapato, vamos pensar aqui no Paraná, por exemplo. O Paraná, o auge do carrapato do Paraná começa ali final da primavera e se estende até o verão. Começa a esquentar, o carrapato começa a pegar. Então, se a gente trabalha com integração lavoura-pecuária, se a gente faz um planejamento certo das áreas que vão entrar lavoura e as áreas que vão entrar pecuária, a gente consegue com que em alguns verões aquela área que está altamente contaminada com carrapato seja lavoura. E sem o hospedeiro, que é o bovino ou ovino, enfim, o parasita não tem onde sobreviver. O que acontece? A população de parasita cai drasticamente com uma lavoura. A gente tem feito alguns estudos e já percebeu que com 2 anos de pecuária para 1 de lavoura, tem uma alta eficiência essa técnica. Só que a gente tem que entender que isso é um benefício temporário, não é um benefício fixo. Não adianta pensar assim, eu coloquei uma soja, coloquei um milho e combati carrapato. Não, isso é uma coisa que tem que ser bem planejada, essa rotação ela sempre tem que acontecer, essa lavoura, pelo menos a cada 3 anos ela vai ter que entrar naquela área, mas tem essa redução para quem tem casos muito evidentes aí de carrapato, é uma excelente técnica. Alguns dados em relação a isso. A gente fez alguns testes do NIT em 3 anos, para vocês terem ideia. Eu comparando com um sistema do Paraná normal, onde gasta-se em torno de 5 a 6 doses por animal ano, aqui nos sistemas onde teve lavoura, a gente gasta em torno de 1,7 doses por animal ano. Então, sair de 6 para 1,7 é uma redução muito drástica. O professor Morento ele tem alguns cases do Rio Grande do Sul, produtores fazendo 19 aplicações de carrapaticida por ano. 19 aplicações é muita coisa e a tendência é só piorar. E o quanto que isso traz de benefício econômico? Foram feitos alguns trabalhos no Rio Grande do Sul com rebanhos grandes e momentos que não precisa ser aplicado o carrapaticida, por exemplo, o inverno, que a população é menor, que tem muitos produtores ainda aplicando, porque vê um carrapato e acha que vai fazer o preventivo, chegou ao cúmulo de reduzir 5.000% o uso de medicamento. Claro, numa média aí de 200% a 300% de redução por mês. Mas imagine um mês que reduziu 5.000%. É uma economia muito grande. Se a gente for pensar isso na cadeia do leite, onde o centavo é o determinante para o produtor continuar ou não na atividade, imagina se isso não é bom, não é um benefício muito bom, essa economia de medicamento. Então, pegando um gancho aí com a live retrasada do Rotatino, que o Leonardo e o Jean fizeram, até a live do Cláudio sobre nutrição, se você for pensar que se a gente fizer um bom planejamento forrageiro, aplicar o conceito de manejo do Rotatino, dar oportunidade para esses animais expressarem o seu potencial, eles estarem bem nutridos, principalmente num sistema pasto, se os animais estão bem nutridos, consequentemente, o sistema imunológico desses animais está forte, está vigoroso. Então, além disso, permite com que a gente possa fazer o Cicopa com mais eficácia. Porque animais fortes, sistema imunológico forte, me garante deixar com que os animais tenham um pouco de parasita. E eu deixando os animais expressar isso, eu consigo garantir com que os animais expressem a sua resiliência. Ou seja, aqueles animais que evoluíram, demoraram anos para evoluir e estavam tolerantes ao carrapato, quimicamente em 70 anos a gente estragou esses animais. E com essa técnica a gente consegue fazer com que esses animais expressem essa resiliência e tendam a voltar a essa tolerância, né? Então, para quem tem interesse mais sobre a técnica do Cicopa, principalmente sobre o controle seletivo, o Ministério da Agricultura, o professor Marcelo Molento mandou uma proposta no passado para o Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura acatou isso para disponibilizar cursos presenciais, são curso teórico e prático, né, porque é muito importante ter essa prática, para produtores, técnicos, alunos, professores, para ensinar o Cicopa. Até
Até eu tive uma conversa recém com o professor Molento, já tem algumas conversas aí de transformar o Cicopa num tratamento padrão aí para o Brasil. Ainda não sei quando isso vai acontecer, mas a gente está caminhando para isso. Mas, enfim, e o Ministério, em conjunto, o professor Marcelo Molento escreveu uma cartilha de como fazer o tratamento seletivo. Então, essa cartilha, ela vai desde uma introdução, explicando como se dá, quais são os danos dos carrapatos nos bovinos, a epidemiologia do carrapato, como é a tolerância natural dos bovinos aos carrapatos, enfim. Ele vem num passo a passo, de uma linguagem bem técnica, que é nada muito científico, assim, para todo mundo conseguir entender essa informação. E esse manual já está disponível. Eu não sei se eu consigo mandar aqui para vocês pelo Instagram, mas a gente pode talvez colocar na página do Instagram esse manual, ele já está disponível, é um PDF que o Ministério lançou. Esse ano, 2020, vão ser impressos 1000 manuais, para quem não gosta aí do meio virtual, né? E eu não sei como que, talvez alguém da equipe aí pode me dar uma ideia de como que a gente pode fazer para fornecer esses boletins aí para o pessoal. Não sei, a Lídia, o Jean, talvez. A gente pode mandar por e-mail, talvez disponibilizar no site da Concipa. Não sei se o Instagram permite, coloca no site, então beleza. Então, que bom. Pessoal, eu quis fazer uma visão bem sucinta assim, do Cicopa. Pode ser, Lídia. Obrigado, hein? Eu quis fazer uma visão bem sucinta do Cicopa para plantar uma semente e vocês imaginarem, nossa, já tem solução, já estão trabalhando com soluções para o problema da resistência. Às vezes a gente fala um pouco aqui de carrapato no Paraná, tem produtor que não leva muito a sério, porque aqui a gente tem ainda pelo menos umas 2 a 3 moléculas que estão funcionando. E, Breno, eu já leio a tua pergunta ali. Aqui no Paraná a gente tem umas 2, 3 moléculas que ainda tem bastante eficácia. Então, para cá, os produtores, me parece que ainda não estão enxergando esse novo modelo. Mas quando a gente fala de Cicopa no Rio Grande do Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, as pessoas já estão se apegando a isso como a única solução possível, porque não tem mais o que fazer. É banho atrás de banho, é medicamento atrás de medicamento, e a problemática só está piorando. O professor Marcelo Molento tem feito alguns cursos no Rio Grande do Sul, já foi para Santa Maria, para algumas cidades, e são cursos que estão sendo bem aceitos. Agora, claro, por conta da pandemia, parou esses cursos, mas assim que normalizar a situação aqui no Brasil, a gente vai voltar a dar esses cursos. Se tudo der certo, com o Ministério da Agricultura pagando. Bom, pessoal, eu queria mudar um pouco o formato aqui das lives do Cicopa, tentar fazer uma proposta para vocês, fazer um teste, né, claro, e vamos ver se vocês gostam disso. Eu queria que vocês me mandassem convites para entrar, para interagir comigo aqui na live. Se vocês puderem entrar na live comigo para a gente discutir um pouco o tema, algumas dúvidas que ficaram. Eu vou pegar aqui a dúvida do Breno, né, que está... Por favor, mandem solicitação para entrar na live aí, para a gente conversar um pouco. Thales, sistema silvopastoris, presença de sombreamento, integração com lavoura, altera a população de carrapatos? Bom, Breno, o que a gente tem percebido que em sistema silvopastoril, claro, é um negócio... o sistema silvopastoril é um negócio muito amplo, assim, ele é difícil de ser entendido nos micro detalhes, vamos dizer assim. Mas o que a gente percebe? Para a mosca do chifre, sistema silvopastoril interfere bastante. Infelizmente, tem um pouco mais de mosca em sistema silvopastoril, mas para carrapato, eu até fiz uma proposta para um biólogo estudar isso ali no NITA, para saber se tem predadores, aranhas, porque a gente está vendo que tem mais população de aranha no sistema silvopastoril. E se esses predadores, talvez formigas, comem as ninfas do carrapato, porque tem uma leve tendência a diminuir no sistema silvopastoril. Mas a integração mais efetiva que tem para carrapato é com lavoura, não é com árvore. Beleza? O Anderson vai pedir para entrar aqui. Deixa eu só aceitar ele. Então, pergunta do João Paulo sobre o controle biológico e homeopático. Esse controle, ele é uma das ferramentas do Cicopa, ele está entre as 26 ferramentas que o Cicopa oferece, porém, desde que tenha 100% de eficácia, desde que a pesquisa comprove
que esse tratamento homeopático realmente funciona. A gente tem visto muita pesquisa com homeopatia que tem eficácia de 50%, 40% para carrapato. Então, se for 40%, 50%, a gente não está indicando. Mas se alguém conseguir alguma tecnologia aí, uma homeopatia que funcione realmente, ele está entre as 26 ferramentas do Cicopa. Será que o Anderson conseguiu entrar aqui? Parece que travou. Boa noite. Ô Anderson, tudo bem? Como é que tá? Boa noite, tudo bem? Eu Tudo vou ser bem. breve em função da conexão. Primeiro, obrigado pela disponibilidade tua e da tua equipe de trabalho em abordar esse tipo de base conceitual que envolve um pensamento complexo e importantíssimo. A minha pergunta, eu não quero teorizar muito e fazer bem simples, para que até porque seja mais fácil de compreender e que eu consiga me expressar. A efetividade do Cicopa, das práticas com esse tipo de filosofia de trabalho, de análise, de empenho e de implementação, elas são comprovadas como a gente acompanha nos boletins que vocês expõem do NITA e que eu já vi comentários teus e de teus colegas em outras oportunidades. A minha pergunta é o seguinte, como pensamento, essas práticas empregadas em rebanhos, que eu falo aqui de Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul, aqui numa transição que ainda existem ainda sistemas de campo natural, Certo. e com integração com outros sistemas, né? Mas nós temos uma questão que terá que ser abordada, penso eu, muito em breve, que é o tipo do nosso gado para o nosso ecossistema. Não quero dizer que a gente tenha que voltar para o tempo dos jesuítas, do gado cimarrão, mas me parece que a gente perdeu no curso da história por influência do mercado e outras questões, muita influência também do mercado argentino-uruguaio e entrada de gado europeu. Nós temos um tipo de gado, por vezes, evidente que não é toda a realidade, mas um pouco desconectado ou desconfigurado do potencial do ecossistema. O que eu quero dizer? Que tem zonas que estamos pensando em Angus e Hereford, que a necessidade, por adaptabilidade, suscetibilidade, como tu conheces bem, exigiria algum nível de genética zebuína. E Perfeito. só para aproveitar a oportunidade para perguntar que tu transcorre nesses assuntos, o que pensam vocês, como também uma prática de controle parasitário, da exploração mista de herbívoros? Exemplo, onde numa mesma superfície tenham equinos, bovinos, ovinos, em termos de diluição parasitária. Perfeito. Agradeço aí o espaço e a oportunidade de questionar. Então vamos lá. Obrigado pela interação aí. Espero que mais pessoas mandem convites aqui para a gente trocar uma ideia. Seria legal, é bem proveitoso isso. Agrega bastante aí na discussão. Talvez o professor Aníbal, o professor Molenta, aí, se puderem entrar também na live. Mas eu concordo 100% com você. Eu vou contar uma história para vocês aí para contextualizar um pouco melhor a minha resposta. Se a gente pegar a evolução dos bovinos ao longo dos anos, o primeiro bovino aí foi identificado há 250 mil anos atrás. 250 mil anos de evolução. Não é qualquer evolução, é uma baita evolução. Então, o primeiro bovino que ele estava situado ali na Índia, quando esses primeiros bovinos começaram a migrar, houve uma separação em algum momento aí do curso, que alguns bovinos foram para a Europa e outros bovinos acabaram caindo na África. Esses bovinos que foram para a Europa são bovinos que entraram numa condição de muito frio e pouco parasita. Lá praticamente não tinha carrapato. Então são animais, vocês podem ver a característica desses animais, são animais peludos. Animais que têm essa necessidade. Tem essa necessidade de se combater contra o frio. E esses animais que foram para a África, quando eles chegaram na África, o que eles encontraram lá? Encontraram um carrapato, porque esses carrapatos atingiam outro tipo de mamíferos.
Então, esses animais que estavam nesse calor extremo ali da África, tendo esse inimigo natural, esse carrapato, tentando sugar eles, são animais que em 250 mil anos foram selecionados para combater naturalmente o carrapato. Então, o gado zebu, o bós índicos, eles têm uma tolerância natural ao carrapato. A gente repara muito isso, que o gado europeu é muito suscetível e o gado zebu é muito ele é resistente. Então, se a gente for pensar no Rio Grande do Sul, onde está a maior problemática de carrapato do Brasil, e o gado predominantemente europeu, o que é o maior erro, porque esse gado não foi feito para estar aí. Se aí tem uma condição gritante de carrapato, a gente colocou o pior animal que podia ter, que é o animal mais suscetível, que evoluiu com mais suscetibilidade ao carrapato, porque ele nunca teve contato, ele não teve esse desafio na evolução dele. Então, muitas pessoas me perguntam assim, tá, imagine rebanho grande, rebanhos grandes, como que eu vou fazer controle seletivo? Como que eu vou garantir refúgio? Eu não consigo garantir refúgio. O que que a gente indica? Então, pelo menos coloque de 10 a 20% do teu rebanho, se ele for europeu, coloque como rebanho zebu. Pegue aí, por exemplo, 3.000 vacas Hereford, coloque umas 300, 400 vacas Nelore no meio. Porque são animais que, teoricamente, vão ter pouco ataque de carrapato, vão permitir que a gente não aplique carrapaticida a todo momento nesses animais. O carrapato desses animais vai ciclar e, consequentemente, a gente consegue garantir refúgio. Mas você foi perfeito na colocação. A gente vai ter que mudar esse cenário, talvez cultural do Rio Grande do Sul. Não tem mais como ficar desse jeito só no europeu, europeu, europeu. É uma conversa que eu tive até com o professor Molento. Professor, podia tentar entrar na live aqui, né? Só fazer a solicitação ali. E eu tive uma conversa com ele que o Brasil, o grande mercado de carne do Brasil não é a carne gourmet, é uma carne culinária. É uma carne. A maioria da população brasileira não tem dinheiro para ficar comprando esses cortes gourmetizados aí. Então, eu não sei se até que ponto a gente tem que ficar insistindo tanto no europeu ali no Rio Grande do Sul e aumentar toda essa problemática parasitológica. Em relação a pastejos mistos, para mim, eu vejo isso como um grande futuro. Eu fiz até uma proposta na minha qualificação de trabalhar com sistemas mistos de ovinos e bovinos, porque é só a gente pensar. Eu sou engenheiro agrônomo, então eu gosto muito de pensar o Cicopa como se eu estivesse agindo numa lavoura. O que acontece se a gente tem um monocultivo de soja, por exemplo, e estoura um fungo, alguma coisa? Acontece que praticamente toda aquela população pega, porque não tem outra espécie ali mais tolerante àquele fungo. E para o animal é a mesma coisa. Se a gente consegue trabalhar com sistemas mistos, seja colocar equinos, ou bovinos, ou ovinos na mesma área, a tendência é que a gente consiga, com mais eficácia, controlar os parasitas, diminuir essa população parasitária. Não sei se foi claro. Anderson, tá na escuta ainda? Sim, sim. Sim, obrigado pela resposta, Thales. Essa questão da composição do rebanho me parece uma prática factível. Me parece que é um ato simples de fazer, relativamente simples, evidentemente, O mas professor muito até coloca possível, aqui, ó, que numa invernada de 100 reses europeias que pudesse ter uma. bom, acho que cortou a conexão ali dele, mas o que o professor coloca aqui, ó, a cruz é interessante, porém temos que ver o aceite do produtor. É isso aí. A gente tem feito um trabalho de formiguinha, principalmente ali no Rio Grande do Sul, tentando convencer os produtores dessa problemática. E colocar, nem que seja 10% aí do rebanho zebu nessas áreas seria muito importante, principalmente pensando em tolerância aos animais. O Cicopa faz com que o técnico possa identificar animais mais tolerantes, mesmo que sejam animais europeus. Acho que o Anderson voltou aqui. Boa noite. Me escuta? Opa, Chego em ti? sim, sim, perfeito.
Não, obrigado. Primeiro, obrigado pelo teu panorama da resposta. Ah, esta, esta questão da composição do rebanho com indivíduos de genética diferente me parece muito possível, e eu até nem tinha pensado nisso, uma questão muito interessante. Eu havia pensado mesmo em níveis de cruzamento que assegurassem isso, mas em termos de esse tipo de sugestão que tu conferiu, ela torna-se possível, inclusive, para animais de produção de genética, que tu tens, que tu não tens a mescla no genótipo do indivíduo, a mescla está no rebanho, né? Então, me parece muito interessante. E principalmente, eu tenho imagino... defendido... Siga, por gentileza. Pode concluir. Eu tenho defendido bastante o cruzamento industrial. Tem um trabalho do professor Marcelo Molento, 2012, e esse trabalho ele trabalhou com diversos rebanhos de raças diferentes, e a gente consegue enxergar nesse trabalho que o cruzamento industrial, no aspecto de maior tolerância ao ataque dos parasitas, ele faz muito bem a sua função. Então, claro, trazer 10 a 20% do rebanho com gado zebu seria excelente, não tenho dúvida, mas muita gente tem um pé atrás em relação ao zebu. Não impede, então, da gente fazer um rebanho todo cruzamento industrial. Um Brangus, um Braford, são raças que toleram bem melhor do que um Hereford e um Angus. Sim, sim. Aqui nas conversas, tanto no meio acadêmico, eu sou um estudante da URGS, né? Então, tanto em conversas no meio acadêmico, com mestres e com colegas, com produtores rurais, que são também colegas nossos e amigos, em zonas que antigamente, para quem, vamos dizer, eu vou dar o panorama espacial do Rio Grande do Sul, o centro do estado, aqui onde eu estou, em Santa Maria, e vamos dizer, a 500, 600 quilômetros rumo à Argentina, a fronteira ao Hereford puro, foi uma necessidade a questão dos cruzamentos para segurar a frequência de tratamentos. Evidente que o que eu falo são no intervalo de tempo de mais de 2, 3 anos, que eu estou falando, né? Nós temos uma zona aqui na região central em que, em rebanhos, eu diria, com pouca gerência sanitária, ou com essas gerências regulares, os banhos são quase de 15, 20 dias, os intervalos. Então, o resultado, ou melhor, o rumo para onde esse tipo de pensamento ou condução está levando, nós sabemos que é uma insustentabilidade, seja financeira como um desafio ecológico, né? Mas, então, o que me agrada muito na pauta que tu colocasse essa noite é essa visão, primeiro, sistêmica e complexa das coisas, e que a gente se apropria dos elementos para tomar nossas decisões, né? Eu te agradeço, eu espero não ter divagado muito, mas é uma pergunta que iniciou a tua exposição e me veio as conversas que nós temos aqui. Então, eu gostaria de compartilhar contigo. Obrigado. Que bom, agradeço aí agradeço aí pela participação na live. Vamos ver se a gente consegue animar mais o pessoal para participar aqui. Mas tá bom, obrigado, Anderson. Nada, boa noite para todos aí, todos que estão acompanhando. Boa noite. Vamos ver, a pergunta da Maria Lúcia aqui, quando se fala em tolerância ao ataque de parasitas, significa que o animal vai ter menos parasitas ou que o dano causado pelo carrapato, por exemplo, será menor? A tolerância dos animais é que o ataque do animal, o animal consegue, desculpa, o ataque do parasita, o animal consegue se imunizar melhor, o animal consegue combater melhor esse ataque. Por exemplo, se eu tenho um animal tolerante e um animal suscetível, os dois com 50 carrapatos, esses animais eles agem diferente em relação a esses 50. Mas animais de pelo fino, aí, o Nelore, o Brahma, Guzerai, etc., Tabapuã, são animais que, além dessa maior tolerância, eles vão ter menos parasitas também no corpo. Eu estou falando de carrapato, tá? Só que, porém, são animais que têm mais mosca. Então, essa lógica também vale para os estados do norte para mosca. Talvez usar uma outra genética
para ser mais tolerante à mosca. Então você vê que o Brasil ele é muito grande e ele tem diversos problemas. Aqui para o sul, não digo só no sul, vamos colocar sudeste para baixo, a problemática grande é carrapato, do centro-oeste para cima a problemática grande é mosca. Claro, isso vai muito influência do clima e do genótipo animal, mas as duas coisas são verdadeiras. Mais alguém, pessoal? Alguém interessado em compartilhar conhecimento, entrar na live aí? Não sei se vocês gostaram desse modelo. Alguém da equipe aí querer entrar? Aqui. Estou conectando aqui o professor Marcelo Molento. Vamos ver se eu consigo essa conexão. Será que não? Tá chamando aqui. Bom, acho que não. Pessoal, então é isso. Já que não tem mais dúvidas, eu vou encerrar por aqui. Fica aí as portas abertas, tanto da empresa, da Concipa, quanto do NITA. O professor conseguiu entrar, que bom. Opa! Bem na hora que eu encerro. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite para todos aí que estão nos ouvindo. Parabéns, Thales. Muito legal que você abriu essa discussão. Nós tivemos aí em torno de 45 pessoas, 48 pessoas escutando, fazendo perguntas. Muita gente jovem, acredito que a maioria tenha sido de técnicos ou alunos, ou eventualmente alguns produtores, o que também nos interessa bastante, tá? Mas para deixar bem claro, né, que não é uma técnica que nasceu ontem, isso aí já tem mais de 15 anos de maturidade, e para ela ser lançada oficialmente já tinha mais 10 anos antes, entendeu? De ruminação e de acompanhamento, de concretização, validação e etc. Então, é legal. Eu acho que é bom que vocês estejam discutindo sobre isso e vendo uma realidade no campo, como acabou de falar o Tisso, vendo uma realidade no campo que é desesperadora, entendeu? Mesmo que seja regional. A pessoa lá no Rio de Janeiro não tem problema. Pois é, que bom, né? A questão toda é que nós temos pelo menos 50 milhões de cabeças de gado, onde o problema do carrapato é gigantesco. Então, nós estamos falando de algo real, palpável e extremamente importante. Que bom. Aí, professor, aproveitar o gancho, tem uma pergunta, se funciona para gado leiteiro? Que beleza, né? Muito bem, claro que funciona. O gado leiteiro é um atraente de carrapato, principalmente porque são, na maioria das vezes, são raças europeias também, né? Então não sofreram uma seleção natural, como o Thales abordou muito bem agora. Então, altamente aplicável em gado leiteiro. A gente está fazendo um acompanhamento na região de Tamandaré, que é noroeste do estado do Paraná. São 13 rebanhos de gado de leite e os técnicos veterinários também estão bem satisfeitos com relação a isso. Tá? Então, funciona assim. Funciona para carrapato, mosca do chifre, berne, eumintos, como eu falei para vocês agora há pouco também na resposta. É importante ressaltar que para o gado leiteiro tem uma facilidade até do conhecer o rebanho, né? Porque você está manejando todos os animais todos os dias, então tem até uma facilidade em relação ao rebanho de corte para a gente fazer esse copa, né? Perfeitamente. E voltando à complementação que foi feito antes, na região de Santa Maria, por exemplo, e no gado, né, basicamente cruzado que a gente tem, ou melhor, de industrial, né, já beneficiado industrial, a seleção intra-rebanho, né, então o fato de você ter condições de utilizar animais da mesma raça, do mesmo rebanho, que tenha características fenotípicas, né, de tolerância ao carrapato, isso faz com que você tenha valores até diferenciados para os animais, eventualmente em um leilão, numa venda, né? Então tem
uma iniciativa extremamente grande no Rio Grande do Sul, que é a Conexão Delta G, e que faz acompanhamento e olha para marcadores moleculares, né? No nosso caso, nós estamos, talvez, não é nem paralelo, entendeu? A gente não está nem andando em linhas semelhantes. O que a gente quer é dar uma ferramenta, permitir essa ferramenta para que todo e qualquer produtor, e toda e qualquer espécie de manejo ou função, né, da propriedade possa utilizar essa ferramenta. O que a gente vê na Delta G é uma iniciativa de duas raças extremamente importantes e fortes, né, no Brasil, na Argentina, no Uruguai. Porém, o objetivo é a função da identificação de marcadores moleculares por genotipagem de larga escala e tal, o que é muito interessante. Entretanto, isso é benefício genético, né? Aquela história toda, como você falou, né? Então você tem um benefício genético extremamente importante nisso daí. Nós não encontramos esse marcador ainda. O nosso olho não se copa, o teu olho é o teu marcador. E se você, quanto mais anotações fizer e quanto mais frequente essa anotação for feita, maior grau de diferenciação você vai dar para cada animal. Então você tem um animal que tem, né, cruzinhas para cá e um animal que nunca recebeu nada do lado de cá. Essa peneiragem assim, vai fazer com que você identifique. Tem a sua planilha, obviamente, tudo isso dentro de um critério de avaliação, nos primeiros 6 meses, no primeiro ano, no final de 2 ou 3 anos, isso vai sendo melhorado. E vocês conhecem muito bem a melhoramento por heterose, né? Então você vai fazendo aquela melhoria do rebanho dentro de uma... não tendo pressa, né? não tendo aquele valor genético. Vamos lá. Thales, parabéns. Eu vou sair para você ter... Obrigado, professor. Mais alguém. Falou? Tá bom. Boa noite para você. Beleza, professor. Obrigado pela participação. Então tá bom. Tá bom? Pessoal, então, respondendo mais as perguntas aqui, a primeira da Larissa: como proceder quando a pastagem já está altamente infestada? Bom, se há possibilidade de fazer integração lavoura-pecuária, o primeiro caminho é por aí. Porque, como eu comentei com vocês, a lavoura ela tem esse benefício, além de outros benefícios em relação à ciclagem de nutrientes, benefício no solo, etc., e ela tem essa capacidade de reduzir a população parasitária. Se é uma região, por exemplo, que nem o Anderson comentou, campo nativo, que muitos produtores não querem, não vão colocar lavoura de maneira alguma, o tratamento seletivo ele se faz eficaz a longo prazo. A gente tem que entender que a pecuária ela nunca pode ser vista a curto prazo. Então, em pastagens que estão altamente infestadas, o Cicopa ele é eficaz, só que tem que ter paciência. A gente vai ter que fazer um controle bem feito seletivo, vai ter que trabalhar com raças diferentes. Talvez a raça animal que a gente discutiu agora não esteja apropriada àquela região, mas é mais difícil, com certeza é, mas tem como sair disso, tá? Talvez não em número de parasita, mas sim em relação à resistência deles. Seria ideal misturar raças diferentes? Com certeza. Principalmente para quem está trabalhando aí com rebanhos europeus, puro europeus, né? Essa entrada do zebu é muito importante por todos esses motivos que a gente já falou. São rebanhos que são mais tolerantes, eles suportam melhor, né, os parasitas, principalmente o carrapato. Então, sim, é super interessante fazer esses cruzamentos. Boa noite. Propriedades que possuem histórico de tristeza parasitária. É seguro fazer tratamento seletivo apenas nos animais? A pergunta cortou aqui, eu não consigo abrir ela inteira, Vanessa. Mas se a pergunta for em relação a fazer somente tratamento seletivo nos animais que não têm a tristeza ou que têm a tristeza, se puder só complementar ali a pergunta, eu não estou conseguindo abrir ela inteira. Vamos ver aqui mais aqui. É uma ferramenta muito importante para diminuir os gases da propriedade, além de fazer bem para o meio ambiente. Tem que ser dissipada para o Brasil todo. É isso aí, Andressa. Obrigado pelo comentário. Qual o primeiro passo para usar o Cicopa, o sistema Cicopa?
Primeiro passo, conhecer o seu rebanho e conhecer quais são os seus inimigos. É primordial. Fazer testes de eficácia dos medicamentos, seja para verme, seja para mosca, seja para carrapato e berne, primeira coisa. E identificar quais são os seus animais mais suscetíveis, quais são os seus animais mais tolerantes. Esse é o primeiro passo que a gente pode dar. É fácil, barato, vamos dizer assim, não tem custo nenhum, né? Só talvez com o biocarrapaticilograma, com os testes de eficiência, e esse é o primeiro passo. A partir do momento que você tem esse conhecimento na sua mão, você consegue fazer os demais. Bom, essa aqui da Vanessa vai ser a última, porque essa live vai cair daqui 4 minutos. Apenas os animais com maior infestação de carrapatos. Então, esses animais que têm maior infestação e são mais suscetíveis à tristeza, aí tem que continuar tratando, não tem o que fazer. Se você tirar, você vai arriscar a vida do animal, pode ser um problema muito grave, né? Então, por isso que a gente fala, identifique quais são os animais mais suscetíveis, quais são os animais mais tolerantes. E o que a gente tem percebido, com todos os rebanhos que a gente tem trabalhado, todos, existe pelo menos 10% de animais que são tolerantes. Então, eu não arriscaria num animal que tem um histórico brabo de tristeza, mas também se eu trabalho com, por exemplo, se eu estou num sistema de produção de cria, também não manteria esse animal no meu sistema. Não vejo por que manter um animal problemático no meu sistema, sendo que essa genética vai ser passada para frente, né? Pessoal, se cair a live, qualquer coisa a gente abre de volta. Sem falar que carrapato resistente permanece na fazenda. Exatamente, professor. O carrapato ele é pouco móvel, né? Ao contrário da mosca. Então, se você compra um lote de fora, tem carrapato com resistência e esses carrapatos caem na tua área, você vai contaminar a tua área. Na minha propriedade com ovinos, fizemos esse procedimento em questão de verminose, apenas tratando os que apresentavam, e obtivemos muitos resultados ótimos. Obrigado, Heloíse Sampaio, pelo comentário. É isso aí, o ovinos a gente tem usado muito a FAMACHA também, um método bem importante, que está entre as 26 ferramentas, e a gente tem tido resultados excelentes. Quando você tem parasitas suscetíveis, isso vai reduzir a tristeza. Exatamente. Bom, pessoal, falta 2 minutos aí para a live cair. Quer dizer, 1 minuto e meio. Obrigado pela presença de todos, obrigado pela discussão, as pessoas que entraram na live. Eu espero que a gente consiga manter esse padrão aí de interagir com o pessoal, porque é muito legal ouvir as opiniões, as perguntas aí das pessoas de fora, né, principalmente de outros estados, que nem o Anderson do Rio Grande do Sul. E a gente está à disposição, que nem eu estava falando, tanto pela Concipa quanto pelo NITA, beleza? O NITA fica na Universidade Federal do Paraná, a Concipa está sediado em Ponta Grossa. Vamos ver se eu consigo responder a do Breno. Para quem trabalha com ciclo completo, consegue fazer a longo prazo e refinando rebanho. Quem faz recria engorda. Cada entrada do lote deve... Então, quem faz recria e engorda, a gente pode até fazer uma próxima live. É um pouco complicado fazer esse controle de genética, mas a gente pode aplicar as outras 25 ferramentas, então não é restrito só a ciclo completo ou só a cria, beleza? Como é que eu salvo? Ixi, agora ferrou. Me ajudem aqui a salvar, por favor. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado. Beleza. Obrigado. Fechou. Obrigado mesmo, pessoal. Até a próxima aí. Tenha uma boa noite a todos. Ok, Lid. Tá bom, eu vou fazer isso. Valeu. 5 segundos para cair. Um abraço.